Boa tarde a todos vocês que estão aqui com a gente hoje. O meu nome é Gustavo Villa, eu sou o gestor do portfólio de cloud dentro da Embratel e hoje a gente está trazendo mais um webinar da série da Maratona de Soluções Digitais que a Embratel tem promovido. Acho que a última vez que a gente teve aqui junto foi em abril, dia 22. A gente falou um pouquinho sobre home office, sobre lições aprendidas que a gente teve. Já convido de antemão vocês, se quiserem, inclusive, ter acesso a essa live que a gente fez, né, anteriormente, está no nosso canal do YouTube. Vocês podem procurar lá o canal da Embratel que vocês encontram, mas hoje a gente vai falar sobre FinOps e Cloud Optimization. Então, é um tema super legal. Eu estou aqui com super especialistas, pessoas que estão no dia a dia lidando com isso, né? Eu sempre, a cada live que a gente faz, cada encontro que a gente tem, eu procuro trazer pessoas que consigam contribuir com uma visão de como funciona de verdade isso. Queria lembrar que está sendo gravado, né, esse webinar, então se porventura vocês precisarem sair no meio da live, espero que não, mas se precisarem sair, vai estar disponível no canal do YouTube também. Se inscrevam, sempre que tem vídeo novo a gente publica lá, vocês acabam sendo notificados, então acaba sendo uma oportunidade legal de se informar. Mas hoje, então, para enriquecer aqui essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, eu convidei o André Rocha, ele é Senior Cloud Architect dentro da AWS. Ele tem mais de 14 anos de experiência, né, dentro da área de tecnologia. Ele trabalhou em grandes empresas do setor e ele tem ajudado muitas empresas que têm essa necessidade, essa preocupação de lidar com esse aspecto financeiro a conseguirem extrair resultados das nuvens. Então, eu queria agradecer pelo seu tempo, André, pela sua disponibilidade. Eu sei que sua agenda é super concorrida, mas é um grande prazer de ter você aqui com a gente hoje. Obrigado, Vila. Obrigado a todos. É um privilégio poder participar da Maratona Digital com o time da Embratel e com todos vocês. Então, também é um privilégio para mim estar aqui hoje. Muito bom. A gente vai contar também com a Andresa Herrero. Ela já esteve com a gente aqui em outras oportunidades também. Ela é gerente de serviços cloud dentro da Embratel. Ela está liderando muito bem essa frente de FinOps dentro da Embratel, tanto com a perspectiva de olhar para o mercado e ajudar os clientes a atingirem esses resultados, mas também dentro da Embratel, uma série de iniciativas que a gente tem para a otimização da própria empresa. A gente também é um grande consumidor de tecnologia, a gente também usa muito nuvem. Então, Andresa, obrigado também pelo seu tempo, sua disponibilidade. Eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui. Mais uma vez, né, Vila, falando de coisa que a gente gosta pouco. E com o André dessa vez, que privilégio, que prazer estar aqui para a gente bater papo mais uma vez nessa tarde. Muito bom. E só o último recadinho para vocês. Do lado direito da tela, vocês provavelmente vão encontrar um espaço onde vocês podem preencher ali um chat. Mandem perguntas. Eu tenho evitado de fazer as perguntas aqui durante a live para a gente acabar usando esse tempo para a gente bater papo. Mas tem compromisso meu e de todo mundo que está aqui, do André, da Andresa, que na sequência a gente entre em contato com vocês pessoalmente para responder essas dúvidas que chegaram. Então não esperem a live acabar, já podem ir mandando essas questões, aí na sequência a gente conversa com vocês direitinho, tá bom? Então vamos lá, para a gente começar, eu trouxe aqui uma perspectiva de uma pesquisa que foi realizada pela FinOps Foundation. É uma organização que tem muito essa preocupação de como lidar com esse aspecto financeiro de gestão de nuvem, né? Como que isso acontece no dia a dia. Eles estão liderando no mundo todo, né, essas iniciativas, essas frentes de dizer como as coisas podem acontecer ou devem acontecer, melhores práticas e tudo. E entre os membros cadastrados dentro dessa fundação, foi realizada então essa pesquisa com mais de 800 pessoas que atuam já no dia a dia com essa perspectiva, e tem dois pontos que eu achei bastante interessante dessa pesquisa. O primeiro foi que 43% das pessoas que responderam, né, que já estão engajadas de alguma forma com o tema, elas entendem que as próprias empresas estão num estágio inicial ainda dessa parte de gestão financeira. Então ainda estão num processo de amadurecimento e de entender como que isso pode ser escalado dentro da companhia, como que isso pode virar uma prática comum. E a segunda é que os times responsáveis por essas práticas, eles têm crescido, né? Então, teve um crescimento no último ano de 45% em média das pessoas que responderam, né, do tamanho dos times que elas participam, passando da média de 4 pessoas no time para 7 pessoas. Então, achei também bastante interessante isso.
para mim é uma sinalização bastante importante de como o mercado está de fato amadurecendo. O fato da empresa estar investindo em mais pessoas é uma sinalização clara da percepção de como isso é importante, que o dinheiro que é empregado nisso reverte, né, em benefício dela depois. Então achei muito, muito importante a gente trazer isso como um dos planos de fundo aqui para a gente conversar hoje, né. Então, olhando para essas mudanças, né, na relação que as empresas têm com o mundo digital, tudo que a gente tem passado, o aumento do consumo dessa parte de tecnologia, e acabou transformando muito, né, a forma como a gente faz as coisas. A gente sabe que a nuvem já há muito tempo, né, deixou de ser uma opção, ela já é discutido no dia a dia das empresas como uma coisa natural, né? A discussão está muito mais se vai totalmente para a nuvem ou se vai deixar parte ainda dentro de casa, parte na nuvem, mas não ter nuvem já não é muito uma opção. E aí, junto com isso, vem esses desafios financeiros, né, que a gente vai conversar aqui hoje. Então, eu queria começar com você, Andresa. Onde você entende que tem essas maiores dificuldades das empresas hoje, que já tem alguma maturidade aí com relação à nuvem, mas onde que você entende que ainda tem dificuldade para elas lidarem com esse aspecto financeiro? Olha, Gustavo, assim, pode parecer até óbvio, né, o que eu vou dizer, e eu acho que em outras vezes a gente já falou bastante, a gente já comentou disso aqui. A gente sabe que um dos primeiros motivadores para o início de jornada e para a adoção de nuvem, para a busca dessa modernização, é pagar sob consumo, né? Pagar o consumo sob demanda. Ou seja, se eu usar, eu pago, se eu não usar, eu não pago. Isso muda também a perspectiva da gestão financeira, a perspectiva econômica, né, da tecnologia. Porque se antes a gente tinha a parte financeira pautada em CAPEX e investimento, agora isso vira OPEX, isso vira despesa. Isso tá batido, tá falado, mas assim, vale a pena a gente sempre repetir, porque pode não parecer nada muito complexo, assim, toda empresa lida com orçamento e lida com as suas linhas de despesa em OPEX, e ela já tem um modelo de gestão de OPEX, então isso não devia ser uma dificuldade. Agora, qual que é a dificuldade e a novidade, né, no meu ponto de vista disso tudo? A novidade é o dinamismo. É o dinamismo e a velocidade com que as coisas acontecem falando de nuvem, né? Se quando a gente busca a modernização e busca a nuvem para ter agilidade na tecnologia, para prover agilidade na adesão e no desenvolvimento de TI, ela pode condenar toda e qualquer previsibilidade financeira que se tinha se os mecanismos de controle, de planejamento e de acompanhamento não forem bem estruturados. Então, apesar de ser uma natureza financeira conhecida, esse dia a dia muito dinâmico, ele acaba pedindo um acompanhamento mais eficiente em cima disso, Gustavo. E eu lembro que o tema de otimização de nuvem, essa preocupação financeira, que está muito ligado com isso que você está falando, ele já vem sendo discutido, pelo menos é um ponto de preocupação que as empresas têm já há algum tempo, né? Eu acho que, assim, do que eu me recordo, que começou a ter uma aceleração maior na adoção de nuvem a partir de 16, mais ou menos, 2016, eu me recordo que esse tema já veio imediatamente, porque mudou muito, né, a maneira como a gente lida, né? Você colocou bem, a gente estava habituado, né, empresas que trabalham com tecnologia, habituada a comprar caixa, a fazer CAPEX, instalar aquilo no data center, e passou para um modelo on demand, onde você tem isso oscilando todo mês, né? Se depende da forma como você usa. Na sua visão, o que mudou, né? A gente tem falado muito de FinOps agora, mas no passado a gente já tocava nesse assunto, né? O que mudou de lá para cá? Se a gente falar lá em 2016, eu devo dizer que em muitas ocasiões, e até hoje, esse movimento de migração para a nuvem, na verdade, em sua grande maioria, ele era exis. Assim, eu pego tudo que eu tenho aqui e eu levo para a nuvem, e eu apostando que isso já era uma etapa de modernização. Com isso, eu vou pagar pelo que eu efetivamente usar, né? Eu vou deixar de ter desperdício, vou deixar de ter despesa com facilities, custos de infraestrutura, toda aquela novela, aquela história que a gente já escutou bastante, né? Daquele primeiro impulso de utilização de nuvem. E com isso, assim, se vem o ônus, se o ônus não é muito acompanhado, vem também, não vem o bônus muito acompanhado, vem um ônus, assim.
para ir nessa onda de modernização e de utilização sob demanda, a gente aprendeu também que a maturidade e o acompanhamento disso é saber que esse aí, levar tudo como é no ambiente on-premises, é o primeiro grande erro que a gente faz em utilizar a nuvem. Então, esse é o primeiro grande equívoco na entrada lá de decisão no início da jornada de nuvem, porque a gente sabe que se a gente usar a nuvem com os mesmos critérios e dimensionamentos de um ambiente físico, a conta não fecha, né? Então, e pode ser até muito mais cara, que é o que a gente viu acontecer em muitos casos, né? E aí, a resposta rápida para isso, para reverter essa ação, de fato, sempre foi buscar mecanismos de otimização de custo, como você falou. E esses mecanismos, eles tinham ações muito pontuais, né, de apagar ali o incêndio e resolver um problema pontual e grande naquele momento, e era eficaz, né, porque eles promoviam um rápido ajuste de custo, uma redução do consumo. O que a gente não pode esquecer é que no momento em que a gente começou, lá atrás, quando a gente fazia isso, a gente estava falando de ações que eram tomadas em cima de ambientes que estavam superdimensionados, que não levavam em conta os critérios básicos de autoscaling e resizing e de ficar ligado a maior parte do tempo, porque antes eles ficavam ligados lá no data center, eu não tinha que ficar desligando, eu ia economizar o quê? Energia elétrica? Então, assim, esses critérios, essas funcionalidades básicas de nuvem que já podiam gerar proveito, elas não eram utilizadas. Então, quando você faz um tiro rápido, um foco rápido, você consegue uma rápida redução, mas porque o ambiente ele estava robusto demais para o que precisava, né? Então, otimizar os custos por muito tempo atuou pontualmente para a correção desses ambientes, usados de forma inadequada ou desnecessária, né? Com muito desperdício, olhando e achando rápidos desvios e rombos ali que podiam ser tapados, mas com uma natureza muito corretiva, né, e não preventiva, sempre resolvendo para trás, né, tipo, apagando um problema imediato. Com isso, né, isso acabou mostrando a necessidade que já não era mais tão pontual. A gente começou a perceber que manter uma rotina de ajuste, de otimização, e mais do que isso, né, perceber que melhoria, cada vez mais melhoria na arquitetura e N outras ações técnicas gerava resultados financeiros. Então, essa ligação, né, foi aí que acabou ficando evidente o quanto o mundo técnico e o seu desenvolvimento e modernização tem impacto direto na parte financeira, o quanto modernizar também pode ser econômico, se feito de uma maneira adequada, se for eficiente, isso vai gerar resultado. Então, eu acho que esse é o ponto que a gente está hoje. Sabemos que, assim, a gente tem clareza de que o dia a dia de quem usa a nuvem, ele tem que ser acompanhado também de uma rotina de gestão e governança financeira, porque as coisas, elas se relacionam de uma maneira muito dinâmica. Quer dizer, pelo que você está colocando, importa não só essa visão técnica do que é feito para otimizar, né? Você colocou bem essa questão do levar como estava no on-premises, levava para a nuvem, você dá aquela, né, aquele primeiro trabalho em cima do que está lá, e daí você já tem alguns ganhos em cima disso, mas ainda mesmo fazendo esse tipo de otimização, não se tem uma garantia de que aquilo que você está usando está alinhado com o que o negócio busca, é mais ou menos nessa linha. Isso. E aí a gente percebe o quanto, às vezes, você buscar revisões constantes, né, e o quanto também você desenvolver a sua tecnologia, o quanto você buscar a modernização e você acompanhar sempre de perto a parte técnica, ela também gera um impacto super positivo na parte financeira, né? Então, é muito importante ter sempre esse viés, ficar só mudando o dimensionamento não é só o caminho. Então, as coisas têm que acompanhar junto, tem que manter uma rotina de otimização técnica que vai reverter numa otimização financeira também. Não só ficar apagando, desligando máquina. Então, assim, isso tem que ser constante, tem que ser tem que ter um método, tem que ter um acompanhamento corriqueiro para poder gerar resultado, Gustavo. Tá, e aí eu vou pegar um gancho no que você comentou da parte mais operacional mesmo, né, de técnica da coisa, e aí eu vou levantar a bola para você, André, porque
pelo ponto que a Andresa levantou, tem muita relação, né, entre essa parte da gestão financeira, da governança, de como as coisas são feitas, com a parte técnica de como se otimiza isso. Quando a gente fala de otimização em nuvem e a forma como a gente usa isso, eu vejo um link direto com a prática de Well Architect, ou seja, né, você arquitetar bem o que está sendo usado dentro da nuvem de uma forma correta, mas eu não sei se eu estou fazendo o link correto entre o que a Andresa está colocando e essa visão mais técnica. Você acha que a linha é essa? Tem relação entre as duas práticas? Sem dúvidas, Vila. Esse ponto que a Andresa trouxe para nós com relação à prática, à governança de otimização de custos, diretamente relacionado a como as aplicações evoluem, tem conexão também com uma metodologia, que muitas vezes é o que os nossos clientes buscam, né? Olhando na perspectiva da Amazon Web Service e como nós atuamos com os clientes Enterprise, em Professional Service, e também na área de contas com os Solutions Architects, o AWS Well Architect Framework, ele fornece orientações para ajudar os clientes e também os parceiros a aplicarem as melhores práticas no planejamento, na entrega e na operação dos sistemas que agora rodam na AWS. Para isso, é sempre recomendado a dedicação para construir a capacidade desse novo domínio de tecnologia relacionada à gestão de custo, FinOps. Semelhante à capacidade que as empresas elas colocam para suas áreas de segurança e operações, é importante considerar habilitar essas capacidades através da construção do conhecimento, de ferramentas, pessoas e processos, para se tornar uma organização eficiente em termos de gestão de custos, quando nós olhamos sistemas distribuídos e também modernizados, né? Quando aplicamos a prática de FinOps em uma revisão de sistemas utilizando o Well Architect Framework, nós temos como resultado um workload com custo otimizado, utilizando todos os recursos disponíveis que a nuvem hoje ela proporciona para os clientes e alcançando objetivos de negócio com o menor custo possível, e também atendendo requisitos funcionais e não funcionais desses sistemas distribuídos. Um exemplo de como o Well Architect Framework se conecta à perspectiva que a Andressa trouxe de FinOps, no pilar de eficiência de performance, existem questões que buscam validar e orientar como as escolhas de computação, armazenamento e banco de dados elas são feitas. Com essas validações, é possível direcionar como um serviço ele se torna performático e também colaborativo com relação à redução de custos. Nessa perspectiva, elas se conectam super bem, Vila. Tá, então eu estou conectando aqui essa parte de Ops, né, que a gente está falando. A gente fez o link com essa parte do Well Architect, mas assim, em termos práticos, né, como que a gente poderia explicar para o pessoal que está assistindo a gente como que isso acontece no dia a dia ali? Excelente pergunta, Vila. Então vamos continuar construindo essa linha e é importante considerar o uso de metodologias, como nós mencionamos. Então existem alguns frameworks que apoiam nesse processo de revisão e também de otimização. Aqui, usando como exemplo o Well Architect Framework Review, na perspectiva de Ops, uma análise aprofundada e que define em jornadas os sistemas mais críticos possibilita uma entrega de um roadmap detalhado e ações de melhorias nos ambientes que rodam em nuvem. A partir daí, na prática, é definir o seu principal workload. Workload, para quem tem, obviamente, familiaridade com o tema, mas para aqueles que não têm, é o conjunto de funcionalidades que entregam valor ao negócio. Uma vez que você tem o seu workload definido, para os seus componentes, que é cada uma dessas funcionalidades, você atribuir o seu método de gestão de custos para cada um desses componentes e fazer uma estimativa, isso já é o suficiente, Vila. E então, listar os principais fatores de mercado, diretamente implícitos ali à lógica de negócio que está sendo aplicada naqueles workloads, e também a fatores externos, né, ao lado de cada um desses componentes. E formatar e utilizar indicadores para determinar a frequência com qual essas revisões, como a Andressa estava comentando, devem acontecer em cima desse workload. Aqui eu posso dar um outro exemplo no sentido prático, como você questionou, Vila. Por exemplo, se você tem um servidor web com um custo alto, porém baixo esforço de mudança e fatores externos altos, ele deve resultar numa frequência mais alta de revisões de arquitetura.
né, utilizando essas metodologias. Já um banco de dados, na camada de persistência de dados, que pode ter um custo médio, porém um alto esforço de mudança e baixo fator externo, então você pode selecioná-lo e classificá-lo como uma frequência média de revisão de arquitetura. Né? Aqui vale mencionar, né, eu tenho um projeto como exemplo, e recentemente a AWS liderou um Well Architect Review para a plataforma global de vendas para a 5ª maior empresa de beleza do mundo. E o foco desse Well Architect Review para a plataforma global de vendas era melhorar a experiência das suas consultoras de beleza. Aspectos como segurança, performance, confiabilidade e excelência operacional resultaram em 40% na redução dos custos operacionais da plataforma global, com colaterais, né, nos KPIs que foram mencionados, né? Que KPIs são esses? A performance, ela teve um aumento de 300%. Confiabilidade aumentou em 3 vezes a disponibilidade do ambiente para as consultoras de beleza. E também, quando a gente olha para operações, houve uma redução de 70% nos incidentes operacionais da plataforma. Nesse contexto, quando a gente olha para o foco principal daquele review, era aumentar a experiência da consultora. Isso foi atingido através de diferentes perspectivas do Well Architect Framework Review, que resultou diretamente numa redução de custo. Então, hoje, inclusive, esse é um case público da Amazon Web Services, mostrando o sucesso dessa metodologia, desse mecanismo que a Andressa mencionou anteriormente, né, de ter uma cultura de review, de melhoria contínua em cima dos sistemas que agora estão sendo modernizados em nuvem, né, já que uma vez eles já passaram pelo processo de migração. Dessa forma, Vila, tem um sentido muito prático de adoção dessas metodologias que resultam diretamente na redução de custo dos sistemas rodando na nuvem. Tá, e aí, Andressa, nessa perspectiva que o André está colocando, né, de ter esses indicadores, de a gente pensar em OKR, KPI, o que é importante, ou é óbvio, né, cada empresa é uma, mas quais são alguns insights que a gente pode ter aí de indicadores importantes a serem acompanhados? Isso é verdade, então, assim, tem uma infinidade, né, o importante saber é que não tem certo e não tem errado, não tem receita também, né. O KPI importante é aquele que faz sentido para o ambiente, para a empresa e tem aderência com o resultado do negócio, né? Que nem o André falou, se no case lá o objetivo era melhorar a experiência da consultora, isso aí ele pode se traduzir em outros parâmetros mensuráveis, né? Para chegar nesse resultado. O que a gente percebe é que, em geral, se começam por indicadores mais básicos e de acompanhamento operacional. E, em seguida, isso vai se convertendo para indicadores aí de resultado e acompanhamento de negócio. O que eu quero dizer? Se no começo a gente olha, de repente, o volume de infraestrutura, o quanto se reduz, o quanto é coberto por instâncias reservadas, o quanto eu deixo de ficar numa estrutura 100% on-demand para uma parte que é já previsível e reservada, que traz uma economia direta, né, absurda, quando a gente tem um consumo já mais planejado, estruturado, para indicadores de eficiência de uso, por exemplo, quanto eu estou economizando, a porcentagem de recursos utilizados, o quanto de CPU para que eu mantenha o ambiente cada vez mais dentro de um right sizing, o quanto que eu estou enxutando e economizando com isso. Então, quanto que é o meu potencial de redução de consumo, por exemplo, quanto que de fato eu estou provendo economia mês contra mês e alguns parâmetros mais operacionais. Agora, começando daí, esses indicadores abrem espaço aí para acompanhar, por exemplo, a variação de rentabilidade de um produto que está associada a um ajuste da infraestrutura que está rodando em nuvem. De repente, eu tenho ali o meu ambiente de e-commerce está rodando em nuvem, o quanto eu gerir bem a infraestrutura desse ambiente aumenta a minha rentabilidade também nessa plataforma de e-commerce. Então, tudo se relaciona. Eu acho que o bonito, assim, o legal nessa disciplina é que tudo se relaciona muito bem. E ao ponto que você pode, de repente, garantir, se o seu indicador é garantir a satisfação do cliente, por exemplo, pega um NPS, que de repente você acha que não está nada associado à sua infraestrutura, mas se o tempo de resposta da sua aplicação impacta diretamente na satisfação do seu cliente, o seu NPS vai melhorar, a infraestrutura está contando com isso. E otimizar, pagar melhor e aumentar
o NPS da sua empresa como resultado de um FinOps, de uma operação bem feita, com uma gestão financeira bem feita, é lindo. Assim, você muda o patamar de acompanhamento de resultado da tecnologia em prol do seu negócio, né, Gustavo? A gente sempre fala isso, aqui dentro a gente faz isso, e isso é o grande valor da disciplina, eu acho. Sim, e é bastante interessante ver isso. Acho que responde aquela pergunta também, de certa forma, que eu te fiz lá atrás, né? De qual que mudou, né? De lá de trás para agora. Nessa sua fala ficou muito claro, né? Não é só ter indicadores financeiros. O indicador de negócio, de resultado ali também é importante. Então, você precisa sim olhar a perspectiva financeira, ver se a margem está adequada para aquele produto que está ali, etc. Mas, por outro lado, você não pode abandonar a métrica de negócio, né? Satisfação das consultoras, a performance, o tempo de resposta, o que quer que seja, né? Você otimiza contando o quê, né? Muito nessa linha, né? Muito bom. E aí, como que funciona esse processo, né, de FinOps no dia a dia? Como que se encadeia essas coisas para conseguir ter resultado? Se a gente for falar, e até quando você me perguntou lá atrás, e falando agora de indicador, quando a gente fala otimizar custo, parece que você assim, o FinOps é mais do que isso, a gente costuma falar, né, mais do que só otimizar custo, porque leva o resultado, de fato, para o negócio, né? Então, mais do que ter economia, você saber que você está pagando pouco, quando você trabalha num patamar de otimização de arquitetura, você atinge resultado de negócio. Agora, como é que se faz isso, né? Que é a grande pergunta. É diário, é uma rotina. FinOps é um processo, como você mesmo falou. E agora, quando a gente fala de um processo de gestão e governança de uma maneira contínua e ágil. Então, se a gente pode resumir e colocar aí um rótulo, algumas palavras, a gente pode dizer que FinOps é hoje sim um modelo de governança financeiro, né, para a nuvem, que através da sua prática, ele traz responsabilidade financeira também ao modelo de gasto variável em nuvem. Então, isso significa que pessoas, processos e ferramentas trabalham de uma maneira recorrente, trabalham de uma maneira integrada para gerar resultado. É claro que tem as palavrinhas-chave, quando a gente começa a estar no mundo de FinOps, a gente sabe que tem 3 pilares que são chaves, que passa pela etapa de informação, que é para você ter visibilidade, tem a etapa de otimização, que é onde a gente busca cada vez mais melhoria e performance, e tem a operação, que é onde a gente faz automações para ganhar escalabilidade, tornar cada vez mais os mecanismos eficientes e escaláveis. Então, é uma rotina, é um processo, é um método, ele é colaborativo e ele tem que acontecer de maneira recorrente. A gente eu gosto de fazer algumas associações, só para tentar deixar mais claro. Quando a gente fala, por exemplo, de conta de luz, né? Não vamos falar de nuvem, vamos falar de conta de luz, que é algo que a gente paga como um OPEX, né? Uma despesa. Eu não compro um gerador aqui para fazer eu pago uma despesa, e vem um boletinho lá para minha casa todo dia, que eu olho ali o tanto de quilowatts-hora, eu não sei quanto é, mas eu sei que minha conta está absurda, ainda mais agora na pandemia, o negócio triplicou. E aí, o que a gente precisou fazer? Falei, corre, apaga a luz, estou gastando muito dinheiro. O que é otimizar custo? Vamos apagar, porque eu estou pagando 30% a mais de conta de luz, eu não sei você, mas eu estou, falei assim, o que a gente está fazendo? É a mesma coisa quando a gente fala no ambiente em nuvem. Você sabe que você precisa economizar, mas talvez a sua primeira iniciativa, ela não é a mais eficiente, ela é eficaz. Se você ficar mais tempo no escuro, você, de fato, vai ter uma otimização. Então, a otimização de custo, pensando nessa analogia da conta de luz, é essa. Ações pontuais diretas ali para chegar num resultado que você precisa. Quando a gente começa a falar de FinOps, você coloca mecanismos que você faz, por exemplo, no dia a dia ali da sua casa, para começar a entender de onde aquele consumo vem, por que ele vem, né? Vem do ar-condicionado, vem da iluminação, vem do chuveiro que você está usando mais, e aí o FinOps, de uma maneira recorrente, se você aplicar ali, você vai entender se você está deixando luz ligada aonde não precisa, e você vai levando o negócio para um patamar que você pode começar a buscar o uso de energia eficiente, por exemplo, que é o que FinOps faz em tecnologia. Você moderniza o uso, de repente você está buscando eletrodomésticos mais econômicos, tirando da fonte, né, colocando fontes de energia mais sustentáveis, que é o que a gente faz em nuvem. Ao invés de você usar soluções ali que já
estão obsoletas e elas são custosas financeiramente e também não geram uma performance boa, quando você muda por algo que gera um resultado mais eficiente, com certeza a sua economia vai ser direta em cima disso. Então, é a continuidade que gera o negócio, sempre atento aí à modernização, Gustavo. Legal. E aí, nessa linha que a Andresa estava falando, André, eu vejo sempre, né, na verdade, quando a gente vai falar de tecnologia, a gente sempre tem 3 pontos que sempre pegam, né? Você vai falar de pessoa, você vai falar de processo e vai falar de ferramenta. Né? Então, as pessoas, estamos discutindo aqui FinOps, por exemplo, obviamente eu vou precisar ter um time ali que está qualificado para conseguir desempenhar isso. A parte de processo é como que eu coloco isso no dia a dia da empresa para ter uma rotina, né, de acompanhamento disso e de otimização, né, integração do time financeiro com o time operacional, com o time técnico, né, para fazer isso rodar. E tem um terceiro que é a de ferramenta que eu comentei, mas eu queria um pouquinho da sua visão sobre a importância da ferramenta nesse processo como um todo, porque teoricamente tudo a gente consegue fazer sem ferramenta, né? Mas como que a ferramenta contribui no final? Isso é super importante, Vila, porque o que você trouxe é que pessoas e processos têm um papel fundamental. E as ferramentas, quando a gente olha para a perspectiva de FinOps, a partir de uma seleção correta de uma ferramenta de gestão de custos, elas passam a ter visibilidade em estabelecer a manutenção de uma cultura de conscientização de custos, como a Andresa bem pontuou aqui anteriormente, em toda a organização durante uma jornada de cloud computing. Essas perspectivas que as ferramentas habilitam, por exemplo, como budget, forecasting, essa cultura, né, dando insights sobre a conscientização de como você está utilizando os seus serviços e como eles refletem em custos. Além disso, também um ponto importante de mencionar é que ferramentas de FinOps apoiam a quantificar o valor de negócio entregue através da otimização de custos nos sistemas que rodam em nuvem de forma macro e também te permitem, caso necessário, que você faça um drill down, você de forma mais granular analise o seu custo em nuvem. E para garantir que você está fazendo o uso correto dessas ferramentas e que, obviamente, você alcance custos mais baixos, o processo de aplicação dessas ferramentas deve ser proporcional ao valor da potencial economia que você está buscando. Né? Por exemplo, ter uma ferramenta que te possibilite analisar os seus workloads, que normalmente representam 50% de todo o seu gasto em nuvem, né? Elas provavelmente devem possibilitar criar dimensões que permitem você acompanhar métricas com mais regularidade, né? E de forma mais completa também, do que, obviamente, de workloads que representam 5% dos seus custos em nuvem. De certa forma, a ferramenta ela apoia você também a ter uma visão mais holística de como o seu ambiente trabalha em termos de eficiência de custos. Se um workload que atende uma determinada região geográfica, um segmento específico de mercado, tiver mudanças que são previstas para essa área, essa ferramenta, olhando a perspectiva ali, a dimensão de forecast, ela pode determinar que revisões ali sejam necessárias e mais frequentes, que possam levar a um aumento no cost saving, como nós falamos, né, na redução de custos desse ambiente. Um outro fator importante de se aplicar a ferramenta é que ela te possibilite dar uma visão sobre o esforço de implementar essas mudanças, né, usando a mecânica de simpatia e outras metodologias que te permitam ter uma visão mais granular e até mesmo técnica do seu ambiente, e, obviamente, analisar que se houverem custos muito significativos em testes e validação de mudanças, obviamente, essas revisões e essas análises, elas se tornam menos frequentes e a ferramenta vai te possibilitando acompanhar o avanço dos custos desse ambiente, desses workloads rodando em nuvem, Vila. Então, as ferramentas, elas têm um papel muito mais de suporte, de habilitar essas capacidades de análise dos custos e também da prática de FinOps, do que necessariamente, como você mencionou, né, pessoas e processos, elas vão fazer uma composição, né, uma tríade para que você consiga implementar uma cultura de conscientização de custos. Sim, eu estou lembrando agora, né, você colocando aí o ponto seu, e de um caso que a gente teve de uma discussão aqui interna, que era justamente a respeito de que haviam atividades que a gente sequer conseguiria fazer sem ferramentas. E não porque não é eficiente, mas porque
não é possível, né? Então, se, por exemplo, eu lembro que nessa discussão a gente estava falando muito de fazer a gestão de custo em nuvem, né? Utilizando, por exemplo, planilha de Excel, de quanto isso é inviável, né? E tudo bem, você consegue processar ali as informações, você consegue... o Excel é a ferramenta de BI preferida de muita gente, né? Mas você consegue extrair esses dados e consegue consolidar ali, tirar algum tipo de informação. Mas, por exemplo, você reagir em tempo real para uma característica ali de consumo que extrapolou aquilo que estava previsto, no Excel você não consegue, porque você só vai conseguir ter acesso ao dado a hora que a fatura da nuvem fecha e a hora que você tem acesso a ela. Então pode ser que você tenha um problema com relação aos custos no início do mês, e que isso só vai se refletir, você só vai poder atuar ele no fechamento, né, do mês. Então você não está resolvendo o problema imediato, você está esperando o problema acontecer para depois você resolver o problema. E quando eu lembro que nessa discussão a gente falou justamente disso, né? Que a ferramenta, inclusive, né, além dessa análise preditiva que você colocou que é super importante, mas inclusive ela consegue trazer para o tempo presente ação imediata para evitar que você tenha um problema futuro, né? E as equipes já começarem a trabalhar. Muito bom. Andresa, nessa linha de atuação, né? A gente falou de ferramenta aqui com o André, mas tem a outra perspectiva que também é de pessoa, né? Quais são os papéis, quais são as capacidades que são necessárias para esse time rodar nessa prática? Eu pego um arquiteto de cloud, eu deixo ele dedicado para isso, ou não, eu pego a pessoa do financeiro, como que dá para trabalhar com o FinOps no dia a dia? Você sabe, assim, quando a gente fala de FinOps, é fundamental a gente considerar uma abordagem multidisciplinar e colaborativa, sempre, né? Acho que o princípio é esse. Quanto mais multidisciplinar e colaborativo, mais autônomo, né? E isso quer dizer que são, então, fundamentais papéis de governança e engajamento, um PM, ou um EM, um Engagement Manager, um Project Manager, um Scrum Master, para manter esse ciclo ágil, né? Para manter o engajamento e o ciclo ágil, mas também papéis específicos de gerenciamento financeiro, né? De FinOps Practitioner, que são os analistas financeiros, efetivamente, papéis de engenharia e arquitetura, os SysOps, DevOps da vida, arquitetos de solução. Então, e se a gente está falando de colaboração, agilidade, a gente está falando também de cada vez mais automação e por aí vai, e as coisas, a engrenagem vai rodando cada vez mais rápido e trazendo resultado cada vez mais rápido. É importante dizer de novo, assim como a gente falou ali dos KPIs, não tem uma receita, né, e não tem uma regra para começar e para fazer a prática acontecer. É possível começar pequeno, é possível começar grande. A gente não deve considerar essa questão multidisciplinar como uma limitação. Às vezes a gente pode ter uma única pessoa, né, com vários chapéus ali, com diferentes papéis, e aí fazer o fundamento e ir escalando e acontecendo à medida que os resultados começam a ser gerados. Então, tem que ter, a intenção é sempre conseguir percorrer por todos esses papéis, não importa o número de pessoas. Um ponto que você falou assim, dá para fazer com planilha, dá para fazer com uma pessoa só, você vai ter o mesmo resultado do que uma equipe focada, né, para isso, e uma ferramenta para cada vez mais automatizar e te dar previsibilidade e estar sempre no real time, e não pensando sempre de maneira corretiva, você poder atuar de uma maneira mais preventiva, então isso faz diferença. Então, se para você, uma pessoa com uma planilha já, ok, tá bom, mas é importante ter, de alguma maneira. Agora, o tipo de resultado muda, o patamar é outro, e isso é muito relevante. Agora, uma coisa que também não tem segredo, Vila, que a gente consegue ver, esse time multidisciplinar, eu já vi time respondendo tanto numa estrutura de negócio, lá fora de tecnologia, na área de finanças, por exemplo, e aí pessoas técnicas respondendo por resultados de finança, como também esse FinOps Team, né, que a gente fala, esse squad para as ações de FinOps responderem para o CTO, tá, na estrutura de tecnologia. É indiferente, por quê? Ele é multidisciplinar e eles têm um interesse comum, porque por trás de tudo isso de FinOps, ela é uma prática cultural, né?
Como a gente já viu lá, no começo de DevOps, que mudou a relação entre as áreas e como esse mundo se relaciona, essa finalidade está intrínseca no FinOps também. Promover o trabalho colaborativo de diferentes grupos e diferentes especialidades em prol de um resultado comum. E conscientizar e incentivar que os usuários de nuvens, os ops da vida, os arquitetos, por exemplo, participem do gerenciamento de custos e tenham responsabilidade em cima dos gastos de nuvem, é o valor intrínseco no FinOps para mim, no meu ponto de vista, viu? Legal. André, vou te colocar numa saia justa aqui, hein? A gente está falando dessa parte mais de importância de FinOps, mas normalmente, né, quando a gente trata desse tema, a gente pensa muito naquela questão de, bom, eu vou pegar máquinas virtuais, ambientes virtualizados, vou fazer right sizing, vou diminuir, né, o tamanho das máquinas para deixar ela ajustada ao que realmente o meu ambiente precisa. E a gente sabe que nos últimos anos a gente teve uma mudança muito grande na forma como se lida com aplicações em geral, e como a gente usa a infraestrutura em nuvem, como a gente usa os recursos que a nuvem coloca à disposição. Como que é possível conciliar essa prática do FinOps com a prática de otimização em ambientes que já estão modernizados? Então, empresas que já estão utilizando microserviços, já estão utilizando container, etc., como que eu levo essa prática para dentro desse cenário? Ótima pergunta, Vila. E eu não vejo como uma saia justa, porque, como você mencionou no início, esse é o nosso dia a dia em Professional Services na Amazon Web Services, né? Então, um dos maiores desafios de modernização de aplicações está relacionado à otimização de custos. Isso é uma verdade. Como a Andresa bem mencionou, então, isso é uma busca constante pela área de negócios, buscando maiores resultados comerciais com o menor custo operacional possível, né? E isso porque, muitas vezes, o time to market determina o tipo de modernização que será adotado para rodar workloads em nuvem. Trazendo um exemplo prático, quando temos um cliente, e isso acontece de certa forma comum, a gente apoiar os clientes nesse processo, o cliente que usa uma aplicação que roda em Java, por exemplo, que é uma linguagem de programação. E no ambiente on-premise, por motivos de escalabilidade, parâmetros e escalabilidades e limitações até de como a infraestrutura física ela lida com o scale out e scale in, então o software ele tem parâmetros estáticos. E quando essa mesma aplicação ela passa a rodar em containers dentro da nuvem, obviamente é esperado, desculpa, eu não quis dizer obviamente, mas o aspecto é esperado que exista uma refatoração, exista uma rearquitetura dessa aplicação para que ela rode de forma adequada em nuvem, né? Então, o que é esperado nesse nível de refatoração é que o workload ele consiga se adaptar à maneira como ele é utilizado pelos seus clientes nesse processo de scale out e scale in, baseado no consumo que essa aplicação tem. Então, podem ser chamadas, filas, e assim por diante, conforme as aplicações são construídas em nuvem. Então, garantir que essa análise de como a aplicação irá se comportar em um ambiente elástico e também stateless, que representa aquele que não guarda o estado da sessão num ambiente efêmero, irá resultar numa otimização de custos a partir da otimização da própria aplicação. Então, aqui nós vemos que mesmo que eu tenha a percepção que mover um ambiente on-premise para um ambiente da nuvem, sem considerar aspectos como a própria Andresa falou, olha, eu aplicar a cultura DevOps, entender como o workload funciona e as otimizações que eu preciso fazer do lado operacional para refletir em custos, aqui também está implícito, né? De eu afirmar que rodo no ambiente modernizado apenas quando eu tenho um certo nível de otimização da minha aplicação agora para atender esse novo ambiente. É dessa forma, Vila, que a gente consegue correlacionar, né, ambientes modernizados com o que eles refletem na parte de gestão de custos FinOps. Tô falando algum absurdo se eu disser que se antes a gente se preocupava muito com a infraestrutura que estava posta na nuvem e como otimizar essa infraestrutura, quanto mais nativo em nuvem, quanto mais conectado eu estou com os benefícios que a nuvem entrega e os componentes que estão lá postos, mais próximo da aplicação vai estar a minha otimização e menos próximo da infraestrutura. Ou seja, vão ter ações que eu preciso colocar dentro da aplicação para que a empresa como um todo se beneficie da economia que eu vou gerar
no dia a dia, no uso do dia a dia, né, da cloud, é isso? Sua leitura está correta. E se você me permite só adicionar mais um ponto, é que esse processo de refactoring, de migração, e quando a gente olha essas perspectivas, tem números muito expressivos. Olhamos ambientes de homologação, por exemplo, e produção, né, que normalmente eles devem refletir, são ambientes espelhados, porém o ambiente de homologação, normalmente você utiliza ele em tempo de trabalho, né, às 8 horas por dia. E fazendo uma conta rápida, quando você fala que eu consigo desprovisionar esse ambiente enquanto ele não está sendo utilizado, eu consigo, em média, ter uma redução de 70% do custo desse ambiente com ele enquanto ele não está em uso. Então, isso dentro de uma percepção de modernização, de otimização e de gestão de custos, reflete muito como essa aplicação entrega valor de negócios com o menor custo operacional possível. Muito bom, a gente está caminhando para o final aqui, pessoal. A gente tratou bem bacana, né, o tema aqui, apesar do tempo limitado que a gente sempre tem para esse bate-papo, mas eu queria só finalizar aqui, Andresa, para você deixar para o pessoal aí a mensagem de como a gente, né, enquanto Embratel, e com a parceria que a gente tem com grandes players como a AWS, que está aqui com a gente hoje, a gente consegue apoiar os clientes nessa prática, né, de conseguir ter um uso mais consciente, ter o controle sobre o custo que se tem e, acima de tudo, que as decisões que se tem no dia a dia sejam baseadas e seguras para seguir no uso de nuvem de uma forma que permita toda a inovação que a nuvem proporciona para a gente, né? Como que a Embratel pode ajudar nesse sentido? Bom, Gustavo, você sabe que antes mesmo da gente pensar em como a gente podia ajudar os nossos clientes, a gente acabou sendo promotor de FinOps aqui dentro, né, da nossa empresa, para a Embratel. Então, aqui na Embratel, aqui dentro, isso virou a nossa prática e a gente foi não só aprendendo com isso, mas ganhando muito resultado e crescendo com essa prática também, né, amadurecendo muito na maneira como a gente executa. E essa foi a motivação da gente querer colocar também isso à disposição dos nossos clientes, com a certeza de que a nossa jornada e o nosso aprendizado é capaz de contribuir com eles também na construção dessa jornada também e se ajustar às necessidades que cada um tem, que é sempre muito particular. Eu acho que a gente pode dizer que mais do que uma oferta de FinOps, a gente tem uma abordagem muito consultiva ao mercado para implantar essa prática, né, para que ela se encaixe ali no momento e na necessidade que cada um tem e que aconteça da maneira como o cliente de fato precisa, porque os cenários são muito variáveis, assim, você pode querer empacotar da maneira que você quer, mas assim, no dia a dia a gente vê que cada empresa tem o seu momento, a sua necessidade, e a gente aprendeu na prática como é que isso acontece, e a gente está à disposição para ajudar para quem precisar em qualquer momento dessa vida aí de FinOps, conte com a gente. Muito bom. Pessoal, a gente está caminhando então para o final, como eu disse. Eu queria só, antes de encerrar aqui, e agradecer o André e a Andresa, pedir para que vocês aguardem ao encerramento da live. Vai aparecer um QR Code na tela de vocês, que é uma pesquisa que a gente faz para ter o feedback sobre como foi o conteúdo que a gente trouxe para vocês. É super importante para que a gente possa melhorar nas próximas lives. Então, por favor, aguardem e respondam, né, a pesquisa que vai aparecer na tela de vocês. E queria também deixar só mais um recado, que a gente tem mais uma live, vai ser no dia 24 de julho, vai ser sobre inteligência artificial, novas experiências no relacionamento com os clientes. Eu queria convidar vocês também para participarem dela, ver como a Embratel está trabalhando com esse tema aqui, também é super interessante. Então já estão super convidados. E, André, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Vila, o convite, agradeço também o tempo e a participação de todos aqui nesse webinar. Quero agradecer a Andresa, que de forma brilhante apresentou o conteúdo de FinOps junto com a gente durante essa última hora, e conta comigo para outros eventos como esse. Eu fico super feliz em participar e compartilhar a experiência do time de Professional Services em Latam da Amazon Web Services, tá bom? Muito bom. Obrigado também, Andresa, pela disponibilidade aí de conversar com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar com você, com o André, é um privilégio e poder participar e ter todo mundo que está assistindo aqui com a gente. E é uma satisfação, conte comigo e estamos juntos sempre. Quando precisar, volta aqui. Muito bom. Obrigado, pessoal. Até a próxima.